Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu espero que vocês estejam bem, porque nós aqui estamos trabalhando bastante para preparar tudo para a volta às aulas na próxima segunda. Mas hoje eu volto aqui para a gente continuar os nossos estudos da linha do tempo. Alguns alunos não estavam conseguindo receber os vídeos. Então, eu os incentivo a voltarem lá no YouTube nos dias na ordem sequencial, porque uma linha do tempo é construída cronologicamente. Então, vocês podem assistir o vídeo de hoje, mas depois, amanhã, durante o dia, voltem lá no vídeo 1, vídeo 2, para que assim vocês possam acompanhar a construção dessa linha do tempo. Tá bom? Bom, hoje, então, nós vamos dar sequência. Na última aula, que foi sexta-feira, nós falamos um pouquinho sobre a vida de Josué, que Josué foi aquele que substituiu Moisés depois que Moisés morreu. Continuando na nossa linha do tempo, nós vamos falar sobre um outro menino muito especial que foi escolhido por Deus para ser a providência dele no seu tempo. Nós estamos falando de Samuel. Samuel viveu em aproximadamente 1100 a.C., mas ele já era a voz de Deus para aquele tempo. Para falar de Samuel, nós vamos usar a palavra-chave oração, que é um substantivo, que significa o ato de comunicar-se com Deus, especialmente em ações de graça, petições, adoração e busca de perdão. A oração é uma disciplina espiritual daqueles que servem a Deus, dos filhos de Deus. Porque se nós cremos que Deus existe, sendo Ele invisível, nós precisamos usar a oração para falarmos com Ele, não é? Então, quando a gente para na nossa casa, no colégio, fecha os nossos olhos e ora a Deus, nós temos fé que Ele existe e está nos ouvindo. Para começarmos a falar então sobre esse personagem Samuel, nós vamos começar pela sua mãe. A mãe de Samuel se chamava Ana, e Ana era uma mulher estéril. O que significa alguém estéril? Alguém estéril é alguém que não pode ter filhos. Existem algumas mulheres que têm uma dificuldade em gerar filhos, e quando elas não conseguem de jeito nenhum, elas são consideradas estéreis. Ana, apesar de ser uma mulher estéril, ela sempre orava a Deus, né? Lá no templo de Siló, onde a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ficava guardada. Então existia uma espécie de igreja em uma cidade chamada Siló, onde as pessoas iam para orar, porque antes de Jesus derramar o seu sangue, era necessário haver uma interferência para que Deus ouvisse as orações. Então Ana ia até este lugar e ali ela orava. Ana não podia ir toda semana à igreja, ela ia uma vez por ano, diz a Bíblia. E toda vez que ela ia, ela orava. A Bíblia conta que houve uma vez que Ana foi para o templo de Siló e ela orou fervorosamente. O que significa orar fervorosamente? Significa orar de forma bem intensa, com muita emoção, sentimentos. É aquela oração que faz a pessoa chorar. Ana orou fervorosamente e ela disse assim, vou ler a oração de Ana para vocês. Senhor, por favor, me dê um filho e eu prometo dedicá-lo ao seu serviço. O sumo sacerdote, que se chamava Eli, estava ali no templo, né, olhando as pessoas que vinham, e ele ouviu a oração de Ana. Ele viu que aquela mulher estava orando diferente das outras pessoas, com muito fervor. E ele abençoou a Ana antes de Ana ir embora. E disse assim para Ana, que Deus te conceda a sua petição. E Deus verdadeiramente ouviu e respondeu a oração de Ana.
e deu a Ana a capacidade de gerar um filho. Ela era estéril e agora ela tinha se tornado fértil, que é uma pessoa que pode gerar filhos, não é? Ana então deu à luz a um menino e o chamou de Samuel. Ela não se esqueceu da sua promessa, porque quando ela pediu um filho para Deus, ela prometeu que o seu filho serviria a Deus no templo, que seria usado para o serviço de Deus. E Ana foi fiel na sua promessa. Ela falou e cumpriu. E ainda jovem, quando Samuel era criancinha, mocinho, crescendo, ele foi então morar lá no templo com o sacerdote Eli. Samuel, como ele morava no templo, ele estudou toda a lei junto com Eli, que era o sumo sacerdote, aquele que representava a pessoa, ele era a pessoa que representava a ligação do povo com a presença de Deus. Ele entrava diante da presença de Deus para oferecer o sacrifício, fazer os pedidos. Então, Samuel cresceu junto deste homem. Ele cresceu em estatura, que é em tamanho, igual vocês estão crescendo, todos os dias crescem um pouquinho. E ele também cresceu, a Bíblia diz, em favor diante de Deus e dos homens. Samuel, ele era uma pessoa bem relacionada com aqueles que iam ao templo, com o próprio profeta Eli, não é? Um dia, Deus fez um chamado a Samuel. E no final da lição eu vou ler para vocês lá na Bíblia exatamente como foi essa história. Quando ele tinha entre 7 e 8 anos, Deus o chamou. Deus deu a Samuel um chamado. O Senhor estava com ele e nenhuma das palavras que o Senhor prometeu a Samuel falharam. Todas as palavras se cumpriram. Samuel vivia em um tempo que o coração de Israel tinha se tornado frio. A Bíblia diz que os filhos do sumo sacerdote Eli eram meninos desobedientes, rebeldes, não obedeciam à lei de Deus, porque as pessoas estavam de novo se tornando muito frias para Deus. Sabe quando uma pessoa está fria? Quando uma pessoa faz as coisas e não acha que Deus está vendo, que não tem mais amor nem temor pela presença de Deus. E era assim que o povo de Israel estava no tempo de Samuel. E Samuel via que aquele povo estava pecando contra Deus. E ele se importava com aquilo, ele queria que aquilo mudasse. Ele então fundou a Escola dos Profetas em Israel. E com a Escola dos Profetas, ele educou os jovens na lei de Deus. Então, o que Samuel fez foi criar uma escola para ensinar os jovens a lei do Senhor. E essa escola ficou conhecida como Escola de Profetas, do qual Samuel é o fundador. Ele os enviava de volta às suas vilas depois de terem estudado, e dentro de 20 anos, o coração de Israel havia se voltado ao Senhor. Então Samuel, ele era também um professor, porque ele ensinava aqueles jovens o valor da lei do Senhor, e no tempo de 20 anos, o quadro, o cenário de Israel estava mudado devido a essa educação na lei de Deus que Samuel oferecia ao povo. O nosso versículo-chave está em Tiago 5,16, que diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, pessoal, pensando um pouquinho sobre a nossa palavra-chave, sobre a história de Samuel, nós devemos colocar algo em nosso coração. É muito importante orar, falar com Deus. A Bíblia diz que nós que somos justos, filhos de Deus, devemos orar, apresentar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos motivos de ação de graças, porque o Senhor espera que nós falemos com Ele. Na verdade, o Senhor sabe tudo que está aqui no meu coração e no seu também.
Mas Ele espera que eu dobre os meus joelhos e fale com Ele e ore, não é? Ele gosta de se comunicar conosco dessa forma, que é o propósito vertical da disciplina de linguagem, vocês lembram? Em linguagem nós estudamos que o propósito vertical da linguagem é a comunicação do homem com o seu Criador. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre Ana, né? Ana, aquela mulher sofrida, que não podia ter filhos, num tempo em que as mulheres que eram estéreis não tinham valor para a sociedade. Elas eram consideradas amaldiçoadas. Mas Ana, com seu coração fervoroso, ia todos os anos ao templo e apresentava ao Senhor Deus as suas orações. E a pergunta que fica para nós é: como a resposta de Ana abençoou Israel? Não é? Ana, ao prometer que devolveria o filho para Deus, ao devolvê-lo para Deus, como isso abençoou aquele povo que estava perdido e de repente teve uma mudança radical na sua história. Eu espero que vocês pensem sobre isso e também pensem sobre o que eu vou ler agora, lá no livro de no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Prestem bastante atenção. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram muito comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel! O menino respondeu: Estou aqui, e se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não, não te chamei, Samuel, respondeu Eli. Volte para a sua cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel! Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei, volte para a sua cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor falou com o menino. Então, pessoal, olha só, Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. E Deus o chamou, Deus queria trazer uma mensagem para ele. E ele, com seu coraçãozinho muito obediente, respondeu o que para o Senhor? Pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. Eu espero que vocês tenham aproveitado este devocional e amanhã a gente volta com o próximo elo dessa incrível linha do tempo da história de Deus. Um beijo, estamos com saudades e até amanhã!